Boas, malta! Professor Vicente, questão 3, prova de 2016, primeira fase. Uma bola atada a uma corda descreve trajetórias circulares no mesmo plano horizontal. Considere que a bola pode ser representada pelo seu centro de massa. Qual dos esboços de gráficos seguintes pode representar a intensidade da resultante das forças que atuam sobre a bola em função do módulo da aceleração da bola? Então, nós estamos diante de um movimento circular uniforme e, portanto, nós temos que a resultante das forças que atuam no corpo é resultante do tipo centrípeta. Eu quero saber como é que eu vou esboçar a força atuante sobre o corpo em função da aceleração. Então eu sei que força resultante é centrípeta, força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta, portanto, o gráfico da força em função da aceleração, a força aqui é o meu y, a aceleração é o meu x, portanto, isso aqui é uma função y igual a kx, portanto, o gráfico é uma reta inclinada e você sabe que toda reta tem um declive, portanto, o declive é a minha massa, ok? Então, a resposta correta é a letra C de cachorro, uma questão bem simples. Só que essa questão teve duas perguntas, a 2.1 e a 2.2. A 2.2 já vai ter aqui uma série de contas para a gente fazer e eu vou ajudar vocês a resolver essa questão. A questão deu uma imagem, uma fotografia estroboscópica. Vocês já sabem o que é uma fotografia estroboscópica, ok? Essa fotografia estroboscópica foi tirada em intervalos de tempos iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na minha imagem aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a minha figura que eu fiz aqui, não fui muito feliz na minha figura. Eu desenhei com 7 intervalos e, portanto, eu tenho que melhorar o meu desenho aqui. Então eu vou fazer agora com um jeitinho melhor, vou fazer assim, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, outra e outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora está correto, deixa eu tirar aqui o meu referencial, que eu usei só para não errar aqui a quantidade e, portanto, o meu movimento é o movimento aqui executado por essa bola. Então, observe o seguinte, a figura está representada uma imagem estroboscópica do movimento de uma bola, do qual está descrito por uma circunferência de raio igual a 30 centímetros. Você sabe que isso aqui eu vou ter que transformar para metro, já vou botar 0,30 metros. Olha só o que diz a questão. Nessa imagem estroboscópica, as posições das bolas foram registradas em intervalo de 4,2 vezes 10 a menos 2 segundos. Ou seja, daqui para cá, entre essa foto e essa, eu tive aqui um intervalo de 4 vezes 10 a menos 2, o quê? 4 vezes 10 a menos 2 segundos, ok? 4 vezes 10 a menos 2 segundos. Portanto, se cada intervalo dessa fotografia eu tirei em 4 vezes 10 a menos 2 segundos, significa que o tempo para eu dar uma volta completa é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes esse intervalo. Portanto, eu vou dizer que o período é 8 vezes esse intervalo de cada imagem estroboscópica. A imagem estroboscópica é uma imagem que é tirada sempre no mesmo intervalo de tempo. Então, ele bateu essa foto,
4 vezes 10 a menos 2 segundos depois bateu essa, depois essa e essa. Portanto, o tempo para eu dar uma volta completa, que é o meu período, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes esse intervalo de tempo. Portanto, o período é 8 multiplicado por 4 vezes 10 a menos 2 segundos, ok? Isso aqui vai dar um período, se não me falha a memória, 4 vezes 8, 32, 0,2 segundos. Esse é o meu período. É isso mesmo, Vicente? 0,32 segundos. Agora, eu quero calcular a aceleração da bola. Ora, a aceleração da bola é uma aceleração do tipo centrípeta. Portanto, eu tenho aqui que a resposta é v² sobre r. Observe que eu não tenho a velocidade. Vamos fazer o seguinte. Como na questão anterior eu fiz v² sobre r, dessa vez eu vou calcular a aceleração ω² vezes r. Então, essa aqui é a minha aceleração, ok? Essa aqui é a minha aceleração. Observe que para eu calcular a aceleração, o que é que eu vou precisar? Vou precisar do ômega. Então, deixa eu organizar a minha resposta aqui. O ômega vai ser, a aceleração vai ser a última coisa que eu vou fazer. W² vezes R. Depois eu vou calcular o quê? Vou calcular o ômega. Quem é o ômega? Ômega é 2π dividido pelo período. Portanto, o primeiro passo é calcular o período, o segundo passo é calcular a velocidade angular e o terceiro passo é calcular a aceleração. Então, observe que eu vou de trás para frente para poder organizar a minha resposta. A questão quer saber a aceleração. Eu tenho duas fórmulas para calcular a aceleração. Eu expliquei em aula. v² sobre r ou ω² vezes r. Vou fazer por essa. Por quê? Porque eu quero. Porque eu quero. Já fiz na questão anterior v² sobre r. Vou fazer agora com ômega, só para mudar mesmo, para ficar diferente. Então, a aceleração é ω² vezes r. Vou ter que calcular ômega. Quem é ômega? 2π dividido pelo período. Vou ter que calcular o período. Então, primeiro passo, calculei o período. Segundo passo, 2π dividido por 0,32, o que? Radianos por segundo, ok? Essa é a minha velocidade, essa é a minha velocidade angular. Se você quiser calcular isso aqui, fazer 2π sobre 0,32, você vai encontrar, eu fiz essa conta aqui, deu 19,6 radianos por segundo. Agora eu vou calcular a minha aceleração, que vai ser 19,6 ao quadrado, multiplicado pelo raio, que é 0,30. Isso aqui, malta, dá 115, qualquer coisa. A resposta final foi aproximadamente para 1,2 vezes 10 ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Portanto, observe você que eu já dei a resposta aproximada. Se você fizer 19,6 ao quadrado, multiplicar por 0,30, dá 115,50 e alguma coisa. Aproximadamente 1,15 vezes 10 ao quadrado, que a resposta final aproximou aí para 1,2 vezes 10 ao quadrado metros por segundo ao quadrado. Então, veja que foi muito fácil a questão. Eu precisava da aceleração, tinha que calcular o ômega. Fui calcular o ômega, precisava do período. Fui calcular o período e aí voltei de trás para frente e acertei a questão. Ok? Espero que vocês tenham gostado e, óbvio, até a próxima questão. Tchau!